Fala pessoal, tudo certo? A gente vai dar continuidade ao nosso curso de Economia do Setor Público, tá? Só para dar uma relembrada, o que a gente viu nas aulas passadas, a gente começou tentando justificar o porquê, qual a importância da atuação do setor público e por que ele é necessário, tá bom? E aí a gente viu que o setor público ele é necessário porque, em suma maioria, na maioria dos mercados, tá, vai ter alguma existência de algum tipo de falha de mercado. Vai ter algum tipo de falha de mercado. Sejam externalidades positivas ou negativas, né? Que é quando alguma consequência negativa daquela produção, por exemplo, ela não é incorporada nos custos, né? E aí o que a gente acaba tendo? A gente acaba tendo ou uma superprodução ou uma subprodução além do ótimo necessário, né? Então a gente também tem os bens públicos, né? Tem o comportamento do carona. E isso tudo faz com que a gente esteja abaixo de um ótimo no sentido de Pareto. Então a sociedade perde eficiência na presença dessas falhas de mercado, dessas imperfeições. E nesse contexto é que se faz necessário a atuação do Estado, seja pelos mecanismos que a gente viu, seja incorporando essas externalidades, tá? Ou seja, provendo esses bens públicos, uma vez que os agentes não se sentem incentivados a prover tais bens, tá? Então aí que se faz necessário a atuação do Estado, tá bom? E nesse contexto ele vai ter diversas funções, tá? Entre elas alocativa, distributiva, tá? E uma anticíclica, né? Quando ele faz política fiscal e monetária, tá bom? E então é nesse contexto que a gente entrou na nossa discussão sobre a teoria da escolha pública, tá bom? Em que a gente falou do paradoxo do voto, né? A gente falou do paradoxo do voto, tá bom? E aí a gente falou de alguns mecanismos de escolha coletiva, por exemplo, como o voto, a escolha pela maioria, né? Pela maioria, tá bom? E a regra da maioria, pela regra da maioria. E o que a gente falou também dentro da regra da maioria? A gente falou que a regra da maioria ela não pode ser subótima, né? Ela pode ser subótima. E por que ela pode ser subótima? No sentido de bem-estar. A sociedade pode ter um bem-estar inferior. Porque ela não leva em consideração a intensidade das preferências, né? Então, se a gente atribuir uma regra como a da maioria que não leva em consideração essas intensidades, que é o que alguns grupos necessitam muito mais de algumas ações que outras, tá? A sociedade ela acaba perdendo bem-estar, tá? Ela acaba perdendo bem-estar. E aí a gente falou dessas regras de decisão coletiva, né? A gente também falou do teorema do eleitor mediano, não é verdade? No qual a tendência da escolha é por esse anseio desse eleitor médio, né? Então, se a gente colocar pares casados de 2 a 2, tá? A decisão que vai ser tomada vai ser a desse eleitor mediano, tá bom? Vai ser a desse eleitor mediano, tá bom? Sempre vai ser a desse eleitor mediano. A gente viu isso como que isso funciona, tá bom? E depois a gente falou do paradoxo do voto, né? Muito importante o paradoxo do voto, no qual se a gente tiver 3 alternativas, né? A escolha ela vai diferir
conforme a ordem, né? Conforme a ordem. E aí a gente viu o poder, então, que a agenda tem nesse contexto, tá bom? O poder que a agenda tem nesse contexto. Como que a ordem de votação das coisas interfere. E o poder do agente que tem o controle dessa agenda, né? Por exemplo, no caso, o nosso presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Congresso, né? Ou presidente da Câmara dos Vereadores, o poder que a decisão dessa agenda que ela tem na escolha, né? Na escolha da oferta de bens públicos, tá bom? E a gente viu também que uma das formas de se contornar isso, esse poder da agenda, né? Do agente que toma essa decisão, é por meio de uma votação completa, né? Volta toda, ou uma votação pontual, né? No nosso caso, a gente deu lá o exemplo da construção de uma estrada, de ponte, né? E era, no caso, fazer essas votações pontuais, né? Primeiro vota a ponte, ou depois vota a estrada, e depois vota o negócio. Pela regra da maioria, tá bom? Então a gente viu esses mecanismos de decisão coletiva. E hoje a gente vai entrar também na questão do voto estratégico, tá bom? Na questão do voto estratégico. E o que vem a ser esse voto estratégico? Bom, a gente tem que levar em consideração que os agentes econômicos eles tendem a ter um comportamento estratégico frente a determinada situação. Tá? E aí, em relação ao voto, a uma eleição, o eleitor ele tende a conflitar entre o voto útil e o voto estratégico. Tá? E o que é o voto útil? Eu não estou falando útil no sentido... Não estou fazendo julgamento de valor. Tá? A gente não está fazendo julgamento de valor do que é o bom e o ruim. A gente não está fazendo essa ordenação do voto. O que a gente está falando do voto útil é que é útil para o cidadão. É útil para o eleitor. Tá? Então, por exemplo, se eu considero que determinado candidato vai de encontro aos meus anseios, então eu vou votar nele porque ele vai me trazer mais utilidade e mais satisfação, tá bom? E a gente vê que no caso de eleições, tá? O eleitor ele opta pelo voto estratégico em detrimento desse voto útil, tá? Então ele vê a agenda política de determinado candidato e mesmo considerando que aquele candidato ele vai de encontro aos anseios dele, tá? Por mais que tenha certas similaridades que a gente viu, né? Que as agendas políticas elas tendem a ser similares, né? Porque as escolhas tendem dos indivíduos tendem aos anseios do eleitor médio, né? Foi o que a gente tinha visto. Mesmo que essas agendas podem ser semelhantes, pode ser que eu tenha determinada preferência, tenha mais satisfação, mais utilidade no meu voto em determinado candidato. Mas, estrategicamente, eu vote em outro porque eu acredito que esse outro candidato que eu vou votar, ele pode ter mais chances de ganhar a eleição frente a um outro candidato que eu não quero. Tá? Frente a um outro candidato que eu não quero. Então, no caso, o eleitor ele vai direcionar o voto dele, tá? Ao candidato contra o candidato de sua preferência. Tá? Porque esse outro candidato que ele está direcionando o voto, ele tem mais chance no segundo turno. Tá bom? Então vamos dar um exemplo prático, por exemplo. Vamos pensar no que aconteceu na eleição de 2018. Tá? A gente tinha 3 candidatos que estavam cotados, né, para ir para o segundo turno.
E o que a gente tinha? Até determinado ponto, o candidato Ciro Gomes, por exemplo, do PDT, ele tinha grandes chances de ganhar as eleições no segundo turno contra o Jair Bolsonaro. Perfeito. O porém é que as chances dele ganhar no segundo turno começaram a declinar ao longo do tempo. Tá bom? E, por outro lado, o Fernando Haddad, que para um eleitor com viés mais de centro-esquerda, né, ele observou que o Fernando Haddad ele estava ganhando popularidade. Então, em tendência, se essa tendência continuasse ao longo do tempo, o Fernando Haddad teria mais chances contra o Bolsonaro em um eventual segundo turno. Então, mesmo que o voto de utilidade para determinado nicho da população fosse o Ciro Gomes, tá? Ele opta por votar no Haddad por achar que, estrategicamente, achando que o Haddad teria mais chance no segundo turno contra o Bolsonaro. Então, uma das explicações para o candidato Ciro Gomes não ter passado para o segundo turno foi exatamente esse. Foi esse voto estratégico. Tá? Foi esse voto estratégico. Ah, professor, é isso que explica? Não. Estou dizendo que essa é uma das explicações do porquê esse evento ter ocorrido, tá bom? Do porquê esse evento ter ocorrido. Porque o Ciro Gomes perdeu chances de bater de frente com o Bolsonaro, tá? Na medida que a população começou a fazer esse voto estratégico pelo Fernando Haddad, tá bom? Sem juízo de valores, tá? Sem juízo de valores. Não estou querendo dizer qual candidato é melhor ou não em determinada situação. E sim fazer essa análise do porquê esse evento pode ter ocorrido, tá? E no caso a gente pode utilizar a teoria do voto estratégico para fazer esse tipo de análise, tá bom? E é isso, pessoal. E aí na próxima aula a gente vai começar a nossa discussão sobre grupos de interesse, né? Sobre grupos de interesse e ação coletiva, tá bom? O que move a ação coletiva? Muito obrigado e até a próxima aula.